Fala, nono ano, estamos aí em mais um dia de quarentena. Na aula anterior, eu pedi para vocês resolverem alguns exercícios e hoje a gente vai corrigir. Vocês vão verificar se acertaram ou não. No exercício 1, está escrito: escreva na forma de potência com expoente fracionário. Então, o item A, vou escrever aqui ao lado, a gente tem a raiz cúbica de x ao quadrado. Eu quero escrever isso em forma de potência com expoente fracionário. Para tal, eu repito aqui, o x ele é a base, o número que está em cima do x, ele vai ficar aqui em cima, e o número que está aqui fora, ele vai ficar aqui embaixo. Pronto, acabou o problema. Viu como é fácil? Ficou x elevado a 2/3, uma potência com o expoente fracionário. Vamos agora para o item B. No item B, a gente tem a raiz de índice 5 de 3 ao quadrado. Isso é igual a, vou repetir o 3, esse número eu coloco aqui em cima e o número que está fora eu coloco embaixo. Pronto, acabou o problema, sem mistério. Então tem que entender fazer isso daí, porque depois vocês viram que a gente pede para calcular. Então tem que saber essas ferramentas para que depois nós possamos calcular direitinho. Item C, a gente tem a raiz quadrada de 144 dividido por 25. Aí o que eu falei para vocês? Se não aparece ali o índice, é porque ele é 2. Quando não aparece o índice, é 2. E aqui, como não apareceu número nenhum, o número é 1. Então, isso vai ser igual a esse cara aqui é a base, o 144 dividido por 25 é a base. Então, vou repetir, 144 dividido por 25. Agora, o expoente, eu vou pegar esse cara que está aqui dentro, ele fica em cima, e o índice que está aqui, que está aqui fora, ele fica embaixo. Então, a resposta é 144 dividido por 25 elevado a meio, elevado a 1/2. Pronto. Nesse exercício 1, escrevemos na forma de potência com expoente fracionário. Vamos então ao exercício 2. No exercício 2, o número já está na forma de potência com expoente fracionário e nós temos que escrever na forma de radical. Então, vamos lá para o item A. A gente tem A elevado a 5 dividido para 7. Como eu faço para escrever isso na forma de radical? Escreva a base, já coloca aquele símbolo da raiz, coloquei o símbolo, agora a gente vai colocar os números. O número que está aqui em cima fica lá dentro, então ficou aqui, e o número que está embaixo fica fora. Pronto, acabou o problema. Olha só, não é fácil compreender isso? Agora nós vamos para o item B. A gente tem o m elevado a 3/4. O que eu faço então? Tem que escrever na forma de raiz. Então, a gente vai colocar a base aqui e o símbolo da raiz. Agora, nós vamos lidar com os números da fração. Esse 3, já que ele está em cima, fica aqui dentro da raiz, do radical. E esse 4, que está embaixo, ele fica aqui no índice. Pronto, não tem mistério. Viu? A gente está sempre fazendo a mesma coisa. Vamos agora para o item C. No item C, a gente tem o 8 elevado a meio. Então, eu vou repetir o 8, que é a base, vou colocar o símbolo aqui do radical, e agora eu vou lidar com os números que estão ali na fração. O 1 que está em cima fica dentro do radical. O 2 que está embaixo fica no índice. Viu? É a mesma coisa para tudo. Não tem como errar isso. A receita é de boa. Aqui, se você quiser escrever da forma simplificada, você não precisa escrever nem o 2 e não precisa escrever o 1. Então, você pode escrever simplesmente raiz quadrada de 8. Vamos então para o exercício 3.
No exercício 6, vou fazer o item A por último, porque eu quero que vocês pensem bastante nele. Eu espero que vocês tenham conseguido. Vou começar pelo item B. No exercício 3, ele pede para calcular. Então, você vai traçar uma estratégia para calcular. A estratégia que eu tenho é, no item B, eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 15. Uma ferramenta que eu aprendi nessa aula é transformar isso em forma de expoente em forma de potência, perdão, com o expoente fracionário. Então, aqui eu vou escrever o 2 elevado, esse cara fica em cima e o índice fica embaixo. Agora eu consigo fazer essa conta aqui. Quanto que é? R$ 15 para 3 pessoas. Dá R$ 5 para cada, não é? Então, aqui eu tenho o 2 elevado a 5. Então, percebam, essa fração tem esse resultado aqui. 15 dividido para 3 dá 5. Você pode fazer aí no canto. 15 dividido para 3. Aí, tem que olhar a tabuada. Na tabuada vai estar lá. 3 vezes quanto que dá 15? 3 vezes 5 dá 15. Para 15 não falta nada. Então, perceba que a tabuada é importante. Agora, a gente tem ali, já que ele pediu para calcular, eu tenho que calcular. Esse 2 elevado a 5, ele é o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2. Perceba que não vai dar 10. Quem está achando que vai dar 10, volte lá nos vídeos sobre potência. Vou fazer o passo a passo aqui para vocês. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 vezes 2 dá 4. Tenho que multiplicar ainda por esse 2. A gente tem que o 4 vezes 4 dá 16. Então, vou escrever aqui o 16. E tenho que multiplicar ainda por 2. Logo, 16 vezes 2 dá 32. Então, eu quero que vocês copiem isso tudo aqui do item B. É assim que se faz. Aqui em cima eu vou colocar a resposta e vou apagar tudo para que tenhamos espaço aqui. Então, a resposta aqui, calculando, deu 32. Vamos agora para o item C. Também vou fazer aqui embaixo. No item C, a gente tem 100 elevado a 1 sobre 2. Como é que eu calculo isso? Está esquisito, né? Mas se eu transformar isso no formato de radical, a gente vai ter o 100, coloca o símbolo, coloca o radical, e agora nós lidamos com os números da fração. O número que está aqui em cima vai lá para dentro e o número que está embaixo fica no índice. Então, a gente tem ali, isso é a mesma coisa que escrever a raiz quadrada de 100. Eu não preciso escrever nem aquele 2, nem aquele 1. E a pergunta aqui é, que número ao quadrado dá 100? O número ao quadrado que dá 100 é o 10, pois o 10 ao quadrado dá o 100. Ah, não dá 20 não, professor? Olha lá, vamos estudar a potência. Então, vou colocar a resposta aqui e apagar novamente. A resposta é 10. Agora, a gente vai fazer o item A, que é o 4 elevado a 0,5. Olha só, o professor até agora não falou nada de expoente decimal, né, na forma de decimal. Falou de expoente fracionário. Então, você tem que escrever esse expoente na forma de uma fração. Aí vai facilitar a vida de vocês. Eu vou colocar aqui embaixo um pontinho que faz parte da resolução. E eu vou escrever esse 0,5 da seguinte forma. Vamos escrever esse 0,5 na forma de fração. Vocês podem pensar na fração 5 dividido para 10. E aí, se você fizer 5 dividido para 10 na calculadora, vai dar 0,5. Mas presta atenção, esse 0,5 é a mesma coisa que 50 centavos. Isso é a mesma coisa que isso. Ó. A gente só não escreve esse zero porque a gente tem preguiça, não precisa escrever esse zero. Mas 50 centavos não é o resultado de R$ 1 dividido para 2 pessoas? É. Então, eu vou escrever esse 0,5 assim. Ó. Ele é 1 dividido para 2. Olha só, 1 dividido para 2. Faça aí na calculadora. 1 dividido para 2. Vai dar o 0,5.
Pronto! Agora, eu vou escrever esse 0,5 na forma de fração. Teremos, então, aqui 4 elevado a 1 dividido para 2, porque esse 0,5 é igualzinho a esse 1 dividido para 2. Agora, eu consigo escrever isso na forma de radical. Então, eu tenho o 4, coloco o símbolo aqui do radical, e agora eu coloco os números da fração. O 2 que está embaixo fica no índice. O 1 que está em cima fica aqui dentro da raiz. Então, eu tenho que aquilo é a mesma coisa que a raiz quadrada do 4. Essa eu vou responder direto, hein? A raiz quadrada do 4 é 2. Pronto. Então, na letra A, o resultado deu 2. Então, foram exercícios que eu passei para casa. Espero que vocês tenham pelo menos tentado fazer. Um abraço a todos e até a próxima aula.